Fala pessoal, começando mais uma aula, ótimo domingo para vocês. Vamos lá, vamos para questões de realidade brasileira. A prova do CNU está chegando, hoje é dia 14, nós temos um mês e 4 dias para a prova. Bom, vou explicar para vocês como filtrar questões de realidade brasileira, essas que eu filtrei aqui, que eu vou trabalhar com vocês, e eu não estou com retorno, né? Eu configurei para acompanhar uma live que está acontecendo do TJ, não consegui configurar para ter o retorno aqui do chat de vocês, mas podem comentar, depois eu entro na live para ver se tem alguma dúvida, algum comentário. Antes de começar a resolução das questões, quero dar 2 recados muito importantes para vocês. O primeiro é que vai ser um prazer tê-los no meu Instagram. Meu Instagram é @prof.luiz.resende. A segunda é que se vocês forem fazer qualquer compra na nossa plataforma, no site do Que Concursos, desde a assinatura básica de questões, assinatura ilimitada, intermediária, cursos isolados, tem o meu cupom de desconto, Resende5. Então é um cupom permanente, aplica lá o cupomzão, um desconto é sempre bom, né? Dados os recados, vamos para as questões. Pessoal, eu filtrei aqui questões de realidade brasileira dentro dos temas que a gente tem no bloco 8. E ao longo de todo o CNU, desde que o edital saiu, vocês me perguntam muito sobre como filtrar questões de realidade brasileira, como procurar essas questões. Qual é o método? Em primeiro lugar, você tem que filtrar pela banca, claro, né, nos nossos filtros de questões. Então, o primeiro passo é você filtrar SES Gran Rio. Depois, filtra 2024, 23 e 22 no máximo. Tem tópicos aqui que, se você pegar questões mais antigas do que isso, você vai estar desatualizado. E um outro elemento muito importante é que você precisa filtrar as matérias de atualidades, conhecimentos gerais, está aí o segredo, geografia e história. Então, se você fizer esse filtro e pegar geografia e história junto com conhecimentos gerais e atualidades da SES Gran Rio dos 3 últimos anos, vocês vão ver que são os temas de realidade brasileira que estão no edital. Então vamos para a primeira questão, para a gente desenrolar. Essa primeira questão é uma questãozinha de 2023. A energia e a geopolítica sempre caminharam conjuntamente e certamente nunca houve um momento histórico em que a energia não fosse vista do ponto de vista estratégico. É impossível não ver que não há uma crise de energia em curso quando se observa o aumento do consumo global de energia, as necessidades de energia da população de mais de 7 bilhões de pessoas e as mudanças climáticas. Na verdade, esta crise está relacionada à maneira insustentável que a energia tem sido usada há mais de um século. Ao alterar a forma como a energia é utilizada, pode contribuir para a redefinição da geopolítica mundial. Considerando que as promoções de fontes alternativas de energia pode promover o investimento e afeta os investimentos já realizados, os pais são responsáveis por mover as rodas da economia global. E aqui tem o texto referencial, né? Considerando-se o texto acima, conclui-se que a questão de energia, em seu contexto global, e aí tem aqui, né, na verdade, uma questãozinha que ela relaciona a energia com o domínio geopolítico dos territórios, e isso é verdade. Quem controla as fontes de energia controla muito da economia, né? E é por essa razão que a gente tem a China, por exemplo, investindo tanto em infraestrutura, em hidrelétrica. Na verdade, a maior hidrelétrica do mundo é a hidrelétrica chinesa, uma gigantesca, e os Estados Unidos, né, sempre criando laços, relações, vínculos com países que têm fontes de energia. E não só de energia, como de combustível, né, vide a importância geopolítica do petróleo. Então, dito isso, é uma questãozinha que ela pergunta aqui exatamente sobre isso, né, pergunta exatamente sobre essa questão da geopolítica e a relação da geopolítica com as energias. E aí vamos para as alternativas, vamos além das alternativas, vocês vão perceber que as questões de realidade brasileira da SES Gran Rio são densas, são questões pesadinhas, mas, assim, tendo clareza, dá para resolver. É tema caro ao debate sobre sustentabilidade, ou seja, é um tema importante. Tanto na Agenda 2030, que é a atualização dos compromissos da ECO 92, né, o Encontro do Clima no Brasil, prevê reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e às tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologia de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas.
Acordos de Paris, Protocolo de Quioto, ou seja, encontros da Unesco, Eco 92, Rio+10, Rio+20, Rio+30, ou seja, todos os encontros que visam o compromisso de sustentabilidade climática têm relação com a geração de energias limpas. Isso é complicado, porque os países, quer dizer, é o ideal, é correto, essa alternativa está correta. Quando fala que é um debate caro, é um debate importante, é um debate relevante. Mas quando essa questão, ela fala que o caminho é a discussão de energias limpas, energias renováveis, tem aí todo o questionamento, por exemplo, ao uso do petróleo no processo produtivo, inclusive no processo automotivo. Então, essa primeira alternativa, ela apresenta corretamente os preceitos sobre energia limpa. Agora, por que nós estamos aqui? Tudo bem, a alternativa correta é aquela que dialoga diretamente com a questão, mas as alternativas incorretas são tão importantes quanto, para entender a pegadinha da Cesar Rio, para vocês ficarem atentos com conceitos errados que ajudam mais do que a alternativa correta. Então, vamos lá. A alternativa B diz: sofre forte influência, hoje, das diretrizes de desenvolvimento sustentável, estando diretamente relacionada com a geopolítica de energia, de maneira que uma agenda energética global sustentável deve se apoiar em fontes energéticas menos poluentes, como o carvão mineral. Bom, qual o problema aqui? O problema é o carvão mineral, né, que não é uma fonte limpa. Sempre faz parte do discurso geopolítico, pois o controle das energias elétricas está intimamente relacionado à conquista de territórios e sociedades. Ou seja, quando se fala em energia sustentável, é preciso que cada país se organize de forma destacada do contexto internacional. Bom, aqui é diferente. Qual o problema dessa questão? O problema dessa questão é que ela fala que cada país tem que atuar de uma forma diferenciada e destacada, quando na verdade não. Você tem a Unesco, você tem a ONU, você tem todos os acordos que eu comentei, visando você ter uma atuação conjunta dos países. A D é uma questão importante historicamente desde a Revolução Industrial do século... Não, né? Na verdade, a preocupação climática data do início dos anos 90, quando você tem a Eco 92, o maior encontro do clima na história, e no máximo uma preocupação que surge ali de forma mais presente nos anos 80. Deve ser encarada por governos e empresas como uma questão estratégica, de maneira que o investimento em fontes não renováveis deve ser prioritário. Já está falando que é de fontes de energias renováveis. Portanto, alternativa A, vamos analisar aqui as estatísticas, percentual grande de erro. Assim, né, resolvendo junto, dá para entender que essa alternativa A é correta, e dá para entender por que as outras alternativas estão incorretas. Mas quando nós temos 36% de erro numa questão, eu considero uma questão de grau de dificuldade elevado. Por que tem esse grau de dificuldade elevado? Justamente por essa razão, justamente porque nós estamos falando aqui de questões que são questões que têm um texto desenvolvido que induzem ao erro. Muito cuidado, eu considero que a Cesar Rio é a melhor banca para montar questões de geopolítica, realidade brasileira e atualidades, por conta dessa estrutura. Próxima questão, questãozinha de 2023. Transportar e distribuir combustíveis, então o edital do bloco 8, ele fala de fontes energéticas, né? A questão 1 fala sobre isso, e essa questão 2 também. Transportar e distribuir combustíveis com segurança e buscando respeitar as comunidades locais e o meio ambiente é uma questão bastante útil, no que diz respeito tanto à economia internacional quanto à geopolítica global. Por isso, quando, em fevereiro de 22, a Ucrânia foi invadida pela Rússia, o tema do fornecimento de gás natural para a Europa ganhou bastante espaço nas pautas dos jornais, como pode ser exemplificado na imagem abaixo. E aqui tem uma imagem que mostra como que a Europa Ocidental é dependente do combustível russo, né, em particular a Alemanha. Tanto é que quando a Rússia invade a Ucrânia e a União Europeia ameaça boicotar completamente a Rússia, o ministro de Minas e Energia da Rússia, ele faz esse sinal assim, ele faz exatamente isso. Ele faz esse sinal assim, numa reunião, né, com os jornalistas. O que ele está querendo dizer com isso? Que se tiver boicote, ele vai mandar fechar o envio de gás natural para a Europa Ocidental, e era justamente numa época de inverno, de frio na Europa. Então aqui está, né, a apresentação do percentual,
para a Holanda, o percentual de distribuição russa, né, dos países. E aqui está perguntando sobre isso, né, considerando que as implicações geopolíticas do acesso ao gás natural incluem-se. Então, essa questão também fala de fontes energéticas, porque, afinal de contas, quando você fala de energia, você não fala só da situação brasileira apenas exclusivamente como não dependente de outros países. Então, essa questão está no contexto da lógica da dependência energética, né? A alternativa A, ela diz: a Alemanha, em função da sua longeva política de transição de matriz energética, às vésperas da guerra estava confortável. Estava nada. Ó, dependência da Alemanha do gás russo. Aqui está todo o gás utilizado pela Alemanha. E 32% do gás utilizado pela Alemanha vem da Rússia. E apenas 22% vem da própria Alemanha. Então, confortável não está. O gás natural é um commodity de baixo valor de mercado. Não, né? É altíssimo. O caso da Alemanha ilustra... aqui você discute geopolítica mundial. Então, aqui você poderia, inclusive, incorporar a situação brasileira de dependência energética, né? O caso da Alemanha ilustra a dependência mundial de fontes de energias não renováveis, como petróleo e gás, que são energias não renováveis, indicando que a estabilidade econômica e política internacional permanece suscetível às restrições a esses recursos. Aqui não está dizendo que o futuro é energia não renovável. Vocês já viram na questão anterior que o futuro sustentável é a energia renovável. Aqui está dizendo que hoje não é assim. Hoje existe uma baita dependência, que está correto. Então essa é a alternativa correta, porque infelizmente pode ser a Alemanha, pode ser o Brasil, pode ser qualquer outro país, salvo raríssimas exceções, você depende muito de energias não renováveis. O Brasil, ele tem duas enormes parques hidrelétricos, né? Uma no norte e outra no sul do país, mas o fato é que quando você para de olhar matriz energética natural, você tem uma forte dependência das matrizes energéticas, particularmente combustíveis, no Brasil. Vide quando você tem um aumento do petróleo internacional, do barril do petróleo, você tem um aumento do combustível brasileiro. E o Brasil refina pouco, né? E o petróleo é uma energia não renovável. A saída da Alemanha não encontrou saída nenhuma, continua dependente. Militantes ambientalistas alemães, por ocasião da falta de fornecimento de gás natural em função da guerra, reivindicaram uma sabotagem. Não. Então a alternativa correta é C, que tem a ver com a dependência das energias não renováveis. Como essa questão dialoga diretamente com aquilo que está dito no enunciado, teve menos de 25% de erro, tá tranquilo. Essa próxima questão, ela fala ainda de pautas ambientais. E por que há pouco mais de um mês da prova do CNU, eu estou forçando tanto a barra nisso, né? Por uma razão muito clara. Porque eu acho que é o principal tema do edital de vocês. Inclusive, é muito provável, muito possível que vocês tenham esse tema ambiental, da sustentabilidade na redação. Cuidado, a sustentabilidade não tem a ver apenas exclusivamente com questões ambientais. Tem a ver com o ser humano que convive no ambiente e tem a ver com as questões financeiras. Próxima questão. Questãozinha de 2023. Considere o texto abaixo sobre o papel do profissional de comunicação. Mas aí ele fala da questão ambiental, né? Os profissionais de comunicação são os principais meios que promovem mudanças de comportamento na humanidade. Correto e justo. Nesta perspectiva, a sociedade exige um profissional cada vez mais informado, qualificado e preparado para atuar com pautas sobre desenvolvimento humano, no meio ambiente e sustentabilidade. Os comunicadores desse século têm um perfil fundamental a exercer no processo de conscientização e mobilização para a sustentabilidade. Tem aqui o texto, né? E aí diz que, levando-se em conta o texto acima e considerando os objetivos sustentáveis, verifica o que compete ao jornalista. Opa! Anota aí. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 objetivos. Essa semana, acho que quarta-feira, eu dei uma aula sobre isso, mostrei os objetivos, e essa questão ela trata também sobre isso. É incrível como a César Hill gosta disso. Então, pesquisa ODS, pesquisa os 17 objetivos, tem um quadrinho, né, bem legal, que mostra quais os objetivos. Você encontra isso no site da ONU. E o que cabe aos comunicadores no debate sobre sustentabilidade? Alternativa A.
Focar as pautas ambientais referentes à preservação da fauna e da flora, da vida animal terrestre e aquática, entendendo que estes tópicos se sobrepõem devido à sua urgente questões de justiça social e trabalho decente. Não, isso é responsabilidade social. Você tem que proteger o meio ambiente, você tem que proteger a fauna e flora com justiça social e desenvolvimento, garantindo questões fisiológicas da humanidade. Eu passei por uma situação, quando eu era servidor público, em que tinha uma área de manancial do lado do equipamento público que eu trabalhava, teve ocupação, pessoas montaram barracos lá, e aí tinha que desapropriar. E como eles estavam, teoricamente, dentro do terreno nosso, né, do serviço público, mesmo que estivessem fora do equipamento público, cabia a nós pedir a desapropriação. A área de manancial é a área de proteção ambiental. Mas nós tomamos o cuidado humanitário, porque eram seres humanos que estavam ali, e não estavam porque queriam, estavam porque não tinham outra situação, de chamar assistência social, arrumar um abrigo temporário para essas famílias, dar prestação social, para aí sim tirá-las de lá, tinham criança, idosos, para derrubar os barracos. Então tá errado, né? Você tem que ter justiça social. Atuar em conjunto com os demais profissionais de comunicação no fornecimento da conscientização sobre o consumo, informação sobre o consumo, informando sobre as vantagens para o meio ambiente do consumo perdulário, em vez de impulsionar o crescimento econômico a curto prazo. Não, né? Você tem que dialogar o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade, até porque as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam sobreviver. Fornecer o chamado greenwashing, enaltecendo a empresas, marcas e governo. Pode parar, né? Pula. Comunicar e informar de forma ética integrada sobre meio ambiente e justiça social. Aqui ele está fazendo a combinação entre os dois, né? Pois o jornalismo deve contribuir para a promoção da conscientização dos indivíduos sobre os riscos de consumo inconsciente, desperdício de riquezas naturais e desigualdade econômica. Resposta correta. É assim, né? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, existem dois parâmetros, né? Existe o parâmetro humano, das ações individuais, não ficar com mangueira todo dia lavando o carro, não ficar com mangueira todo dia lavando a porta a calçada, utilizar bens de consumo que sejam recicláveis. Mas a grande verdade é que se toda a humanidade ela tiver esses hábitos e as grandes empresas produtoras de bens de consumo elas não tiverem economia verde, de nada adiantará. Mas é uma questão de educação, é uma questão humanitária. Então é isso, né? Então não significa que nós não temos que fazer. Temos e devemos, porque é uma questão educacional humanitária. Mas se os 8 bilhões de seres humanos não usarem copinho de plástico, reciclarem, a contribuição objetiva para a destruição da fauna e da flora do planeta vai ser ínfima relativa às grandes empresas se elas não tiverem um processo produtivo verde. Com essa alternativa correta, as outras estão tão erradas em alguns elementos. Eu ia falar isso, né? Que eu acho que não teve muito erro, porque afinal de contas, todas as outras têm elementos que saltam aos olhos, assim, né? De tão erradas que estão. Próximo. Em seu discurso de posse no cargo de ministro do Desenvolvimento, da Indústria, do Serviço, o vice-presidente Alckmin, ele acumula o cargo de vice-presidente e a função de ministro de Minas e Energia, né? Então, ele fez uma declaração e também tem a ver com sustentabilidade, que é o tema da aula de hoje. Aí está o discurso aqui do Alckmin. Entre 1980 e 2020, a indústria dos Estados Unidos mais que dobrou de tamanho, a do mundo ficou 3 vezes maior e a da China 47 vezes maior. A do Brasil cresceu apenas 20%. É importante ter presente que, então, o Brasil cresceu 20%, os Estados Unidos cresceu 200%, a China 4.000 e alguma coisa por cento, e o mundo 300%. Ou seja, a indústria do Brasil cresceu pouquíssimo. É importante ter presente que a população do Brasil no período passou aproximadamente de 120 milhões para 220 milhões de habitantes. Hoje nós somos 203 milhões, né?
Longe de ser um fenômeno natural, a desindustrialização brasileira é precoce e grave. A agenda da sustentabilidade, por sua vez, é fundamental para o futuro da indústria no Brasil. O novo ministério contará com uma Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria. Trabalharemos em parceria com nossa querida ministra Marina Silva. Essa é a agenda prioritária, inclusive para assegurar a competitividade do produto nacional no comércio mundial. A política industrial brasileira precisa estar em sintonia com as necessidades da sociedade mundial. A sustentabilidade é ponto de partida de toda a política industrial. A sociobiodiversidade será o ponto de partida da nova política industrial. Então, aqui está o discurso, né, do vice-presidente. A partir da fala do vice-presidente, considerando a Agenda 2030, considere o atual governo. Você percebeu que a César Granrio ela tem alguns parâmetros muito claros. A Agenda 2030, que é o desenvolvimento da Agenda 21, que veio lá da Eco 92, né? A cada 10 anos tem atualização dos objetivos, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então é necessário sempre acompanhar esses dois elementos. E aqui pergunta-se, né, o que está adequado, mais ou menos todas essas questões que eu estou trabalhando com vocês, elas mais ou menos dialogam nos mesmos parâmetros, né? Assim, mais ou menos, essas questões dialogam, conversam, discutem os mesmos parâmetros que, na verdade, são os parâmetros voltados a analisar se o candidato ele tem clareza e consciência ambiental. Então, você vê, é sempre um texto que ele fala de produção, fala de política pública, é isso que vocês podem esperar. Então, a alternativa A, ela diz, né, essa questão é de 2023. Assumirá que o processo de reindustrialização do Brasil não é uma prioridade. Claro que é. Ele está dizendo que vai ser uma das prioridades do governo. Isso aí já está logo na cara do texto. Proporá, em linha com as principais diretrizes da economia sustentável mundial, subordinar o meio ambiente aos interesses econômicos. Quando ele diz trabalharemos em conjunto com a ministra, isso aqui também é meio interpretação de texto, né? Quando nós trabalharemos em conjunto com a ministra, isto será prioritário. Ele cita a ministra do Meio Ambiente. Garantirá que o Estado não tenha qualquer processo na industrialização. Se o cara é ministro de Minas e Energia, ele diz que o ministério ele vai ter uma Secretaria de Economia Verde e vai contribuir para a reindustrialização, é o contrário do que está dito nessa alternativa C. D. Reconhecerá, considerando o conceito de economia verde, a fundamental importância da incorporação da variável ambiental nos centros de novos negócios e, assim, espera-se que o Estado abra caminho para uma política de inclusão social, consumo consciente, preservação ambiental, transição para a economia circular e de baixo carbono. Perfeito. Discute-se muito créditos de carbono, né, para incentivar a indústria a ter economia verde. Então aqui ele fala de inclusão social. Vocês viram que não tem jeito, né? Qualquer alternativa correta sobre... Tá tendo o evento do TJ, tô vendo se está tudo bem. Qualquer alternativa correta sobre meio ambiente é desenvolvimento sustentável e justiça social. Essa é a César Granrio. É esse vínculo que ela faz. Portanto, alternativa D. E vamos analisar o erro da alternativa E. Vai aproximar-se cada vez mais dos modelos de economia chinês e americano ao promover uma industrialização nas diretrizes da ONU. Então, os Estados Unidos e a China são países antagônicos do ponto de vista ideológico, mas quando você fala de mudanças industriais e você punir empresas que não tenham economia verde e que gerem muito monóxido e dióxido de carbono, que são gases do processo produtivo, que são muito poluentes, são os dois países mais resistentes. Por quê? Porque é muito mais caro você alterar o processo de cultura industrial e de processo produtivo de países já desenvolvidos e com a sua indústria estabelecida do que um país que está subdesenvolvido industrialmente, como o Brasil. O Brasil é um país em industrialização, que até o texto aqui ele fala corretamente que está sofrendo nos últimos anos uma desindustrialização. As empresas estão indo embora. Agora tem um fluxo reverso de leve, que ainda não compensou a saída das empresas nos últimos anos, mas pelo menos deu uma estancada.
E talvez o maior símbolo, né, desse processo de desindustrialização seja a saída da Ford do Brasil, que é uma empresa que estava há décadas no Brasil, que tinha um parque fabril muito grande aqui perto de São Paulo, em Mauá, e fechou a fábrica e demitiu milhares de trabalhadores. Então essa alternativa está correta. Só que assim, né, qual o problema da alternativa aí? A China e os Estados Unidos não são exemplos de economia verde. Pelo contrário, né? Então, eles exigem dos outros, mas não fazem muito. Então, pouca gente errou essa questão, justamente porque as alternativas erradas estão muito erradas, né? Apresentam conceitos muito errados. Questãozinha de 2022 que fala da COP26. Na avaliação do chefe, né, na verdade, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, os compromissos firmados até o momento em Glasgow Glasgow tinha no War, são encorajadores, mas a lacuna nas emissões. E aí, né, você sabe, né, as COPs acontecem e falam do clima, né? Mas as lacunas nas emissões continuam sendo uma enorme ameaça. Ele anunciou que irá estabelecer um grupo de especialistas de alto nível para propor padrões claros de medição e análise dos compromissos sobre net zero, zero emissão líquida de gases, sendo que uma espécie de recomendações será apresentada no próximo ano. Então está aqui o texto, a avaliação de Guterres sobre medição, emissão e recomendações diz respeito diretamente ao seguinte tema. E aqui, quando ele fala que ele vai ter políticas que visem maior sustentabilidade, ele vai dizer que as empresas elas precisam emitir gases menos poluentes. Ele está falando da mudança climática mundial. Alternativa A. Ele não está falando de flexibilidade produtiva, nem de financiamento econômico, muito menos de fluxo migratório ou de tecnologia. Apesar de que vários temas desses têm relação indireta, né? Portanto, pouquíssima gente errou, porque, afinal de contas, o texto é muito claro sobre mudanças climáticas. Vamos para a última questãozinha. Essa é interessante. Uma questão sobre sociedade. A vacinação contra o Covid-19 no Brasil iniciou-se em 21 de janeiro, né? Quando o país contava 210 mil mortes pela doença, infelizmente foram mais de 700 mil na conta final, né? O Brasil ele tem 3% da população mundial. O mundo tem mais de 8 bilhões de seres humanos, o Brasil está ali em cerca de 205 milhões, e o Brasil teve 10% das mortes do Covid, por conta de N fatores que a gente tão bem debate, né? A vacinação contra o Covid-19 no Brasil foi iniciada em 17 de janeiro de 21, quando o país já contava 210 mortes pela doença. Os primeiros 6 milhões de doses da vacina da Coronavac, importada pelo Butantan, em colaboração com a empresa Sinovac, em 2021. Interessante, né? Essa questão ela fala de um processo histórico super importante, que todo mundo viveu, né? A vacinação contra o Covid-19 no Brasil sucedeu-se do seguinte modo. Lembram como foi? No primeiro semestre, toda a população adulta estava vacinada em 2 doses. Claro que não, porque não agiu-se com igualdade, agiu-se com equidade, que é o correto, de políticas públicas. Tratar de forma diferente situações diferentes. Tratar com prioridade situações mais graves. Tratar com prioridade situações específicas. Então a alternativa está errada, né, por conta disso. Alternativa B. No primeiro semestre foi iniciada a vacinação com a 3ª dose para a população idosa. Não, né? C. No segundo semestre, mais 60% da população estava vacinada com 2 doses. É isso mesmo. Por quê? Porque eles adiantaram as prioridades e depois começaram a vacinação massiva, né? No segundo semestre, toda a população estava imunizada. Não, né? Porque teve gente que se negou a se vacinar. No segundo semestre, 60% das crianças estavam... Não. Então, a alternativa correta, essa alternativa que apresenta o equilíbrio. Eu acho que não teve muito erro. Tudo bem, isso que eu ia falar. Eu ia falar que não teve muito erro, mas a questão ela fala muito o percentual do semestre, qual foi o semestre. O Covid, ele é e as ações do Covid é um tema que sempre vai circular em provas, porque foi uma coisa tão grave, tão pesada, tão densa, que não tem como não falar sobre, né? Então tá aí a questãozinha, espero que vocês tenham gostado.
Quem ainda tiver a fim de assistir algumas aulas, vai lá para a revisão do TJ, do simulado de ontem. Eu vou entrar no final do simulado para falar de informática. Não tem no bloco 8, mas vocês prestam outras provas. Tá lá português, não lembro qual a ordem, né? Português, matemática, constitucional, administrativo, que vai cair para vocês. Mesmo outra banca organizadora, matéria é matéria, conteúdo é conteúdo. Muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência de vocês. Espero vocês no meu Instagram, @prof.luis.rezende. Abraço.